Bem-vindo ao canal Escatológico. O tema do nosso vídeo, desse vídeo é sobre HAARP. Roda a vinheta. HAARP é uma tecnologia que alguns desinformantes aí pelo YouTube, eles afirmam que isso não tem maiores consequências. Eles afirmam que HAARP foi um projeto de estudo do clima, mas que isso não tem sido utilizado, por exemplo, como arma. Então, eles afirmam por aí, os desinformantes, que é um projeto que já caiu em desuso. Ok? Mas acontece o seguinte, que o HAARP tornou o armamento nuclear obsoleto. Então vamos ver um texto aqui muito bom, pessoal, que fala justamente sobre o armamento HAARP, ok? Então vemos aqui uma visão tenebrosa da tecnologia do controle do clima, o armamento HAARP. Ele fala da nova ordem mundial e fala assim: a ideia que está por trás do controle do clima é simples, quando você pensa de forma simples. Quando presencia um forte temporal com muitos relâmpagos e trovões, qual fato o deixa mais intrigado? Você não fica impressionado com a poderosa exibição de descarga de energia? A energia é o ingrediente básico que está por trás das tempestades. Portanto, você precisa acreditar que talvez, se a energia for o fator externo dominante em todos os tipos de tempestades, então pode ser também um fator-chave para a criação delas. Energia, 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 energia. Assim, quanta energia é necessária para criar e depois direcionar as tempestades? A resposta a essa pergunta depende de muitos fatores, mas vamos lhes dizer quanta capacidade foi construída na recente central de transmissão de energia criada no remoto Alasca. Essas torres de transmissão de energia não são torres típicas, pois foram projetadas para gerar energia de um modo tal que ela é irradiada na ionosfera em uma quantidade imensa. Então vemos aqui, vamos ver que esse projeto não é um projeto pequeno. Foi investido muito dinheiro. O projeto de 30 milhões de dólares do Pentágono, eufemisticamente chamado de HAARP, High Frequency Active Auroral Research, é feito para projetar mais de 1,7 gigawatts de energia radiada na ionosfera, a camada eletricamente carregada que está acima da atmosfera da Terra. Basicamente, o aparelho é o inverso de um radiotelescópio, apenas transmite em vez de receber. Ele faz ferver a parte superior da atmosfera. Após aquecer e interferir com a ionosfera, as radiações são refletidas de volta para a Terra, formando longas ondas que penetram em nossos corpos, no solo e nos oceanos. Angels don't play this harp. Os anjos não tocam esta harpa. Página 8. Então, existem publicações científicas a respeito desse armamento, ok? O invento propicia a capacidade de colocar quantidades sem precedentes de energia na atmosfera da Terra em locais estratégicos e manter o nível de injeção, particularmente se o pulso aleatório for empregado de uma maneira muito mais precisa e melhor controlada que até aqui pela parte anterior. Deve ser parte, né, pessoal? O objetivo é aprender como manipular a ionosfera em uma escala muito maior do que a União Soviética pôde fazer com suas instalações similares. HAARP seria o maior aquecedor ionosférico do mundo, localizado em uma latitude mais favorável para colocar a invenção de
Eastland em prática. Bom, o que está acontecendo no Texas, né? Então aí a gente pode ver que o clima não tem seguido os parâmetros normais e eles estão realmente utilizando essa prática. Utilizam isto como arma, ok? E há outras coisas que esse armamento faz, tá? Eu tenho dito muito no canal que as pessoas hoje, esse negócio de sinal digital em televisão, ok? Isso tem manipulado a mente das pessoas. Tá? E este HAARP também é usado com esse objetivo, ok? Além disso, a partir dessa latitude ao norte, a energia poderia ser direcionada em ionosfera para que fosse refletida de volta para a Terra, exatamente onde os cientistas querem que ela caia. O segredo é aprender como e onde direcioná-la para atingir a Terra onde eles querem que ela caia, criando o tipo de desastre ou condição climática que desejarem. Bom, nós sabemos aí que as tropas de Napoleão e também as tropas de Hitler caíram sob o efeito drástico do grande inverno da União Soviética. Então, é um tipo de estratégia, né? A manipulação do clima realmente pode fazer com que se vença ou se perca uma guerra. Em resumo, esse é o núcleo do conhecimento adquirido recentemente para controlar o clima, derramando energia medida que foi focada em certas partes da ionosfera. Os cientistas podem criar todos os tipos de tempestades, como furacões, chuvas fortes, inundações, tornados e seca. Citamos artigos publicados na imprensa que informaram que a Malásia contratou uma empresa russa de modificação do clima para criar um furacão que fosse direcionado bem perto para limpar a poluição atmosférica das cidades malaias, sem realmente vir até a Terra e causar devastação. Essa companhia russa forneceu a solução e a Malásia limpou seus ares. Nossas fontes de informações também nos dizem que não somente furacões podem ser criados, mas podem ser desmantelados se os cientistas desejarem. E eles certamente podem ser levados ao oceano exatamente como dirigimos nossos carros nas estradas. Portanto, precisamos perguntar por que os cientistas americanos permitem que um número sem precedentes de furacões, como Andrew, venham ao continente. Por que os cientistas estão permitindo grandes danos e perda de vidas nas recentes tempestades sem precedentes, se tem a capacidade de manter essas tempestades longe de nós? O governo não tem nossos melhores interesses em vista? Mantenha essa ideia em mente ao examinarmos outros aspectos dessa tecnologia HAARP, que está lançando uma enorme quantidade de energia na camada superior da atmosfera. Os pesquisadores rapidamente descobriram que essa tecnologia poderia ser usada de outras formas que não apenas controlar o clima. Descobriram que tinham tropeçado em uma arma. Então eles descobriram que tinham tropeçado em uma arma que poderia ser utilizada de forma muitíssimo eficiente para destruir, sem que a vasta maioria da população mundial saiba o que está acontecendo com ela. Afinal, a maior parte das pessoas hoje ainda acredita que o controle do clima básico do planeta esteja fora do alcance da humanidade. Então, as pessoas, se você falar em HAARP, elas vão rir, né? Elas vão rir. Por quê? É algo bem simples da psicologia humana, sabe, pessoal? Porque podemos dizer que a maior maldição de um torturado é que ele se acostuma com a tortura. A maldição do torturado é acabar se acostumando até mesmo ao açoite. Nós cremos,
como cristãos, que Deus controla o tempo. Está escrito na Bíblia. E os cientistas, autores da nova era, que escreveram o livro Angels Don't Play This Harp, estão preocupados exatamente com esse tipo de dano acidental à Terra, realizado por aqueles que manipulam esta arma. Estão preocupados que os seguintes danos possam ser feitos à Terra. E eles acreditam que estamos aí no planeta, né? Então eles dizem, alguns dos quais poderiam tornar o planeta desabitado. Se você é um cristão que crê literalmente nas Escrituras, sabe que Deus jamais, nunca e jamais permitirá que a terra se torne desabitada, pois não permitirá que o homem destrua completamente aquilo que ele criou e declarou bom. Entretanto, também sabemos que o livro do Apocalipse prevê uma destruição sem precedentes que Deus ordena ou permite para destruir os pecadores. Deus julgará os homens ímpios ao mesmo tempo em que limpará a terra para que Jesus Cristo retorne e inicie seu reino milenar. Estamos muito interessados no fato que muitos dos sinais e maravilhas do Anticristo possam ser encenados por meio da tecnologia HARP. Além disso, muitos dos atos físicos de julgamento contidos no livro de Apocalipse e em passagens paralelas nos profetas do Antigo Testamento poderão ser criadas por meio dessa tecnologia HARP. Bom, aqui eu não sei se eu concordo com ele, mas é interessante, né? Porque eu entendo que Deus mesmo pode simplesmente, independentemente de permitir uma arma, né, jogar as pragas. Porque na época do Antigo Testamento não havia, né, essa tecnologia. Mas tudo aquilo aconteceu pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Deus não depende da mão humana apenas para concluir os seus juízos, né? Embora ele utilize também, né, a mão humana no âmbito da história para concluir os seus projetos, levantando reis, também os debilitando, levantando governantes, até mesmo governantes ímpios, para pôr à prova um povo que esqueceu dele. Tudo isso é possível, né? Mas vamos ver aqui. É muito interessante, são dados interessantes que mostram a capacidade dessa tecnologia. Então ele diz, dado o coração desesperadamente corrupto do homem, talvez o maior estrago possível fosse Deus permitir que o homem obtenha capacidade e poder sem precedentes em suas mãos, e depois remover o poder de restrição do Espírito Santo do caminho, para que o homem possa tratar seus semelhantes da forma como seu coração corrupto quiser. Achamos muito interessante que o fraseado de Deus no Apocalipse parece apoiar essa interpretação que Deus permitirá que o homem detenha poder tecnológico que possa usar contra os outros homens, de acordo com a malignidade de seu coração. Veja o fraseado em algumas dessas passagens. A palavra dado em cada um destes versos é o item G1325, ou G1325, didomi, na concordância de Strong. Então, se você estuda a Bíblia, conhece aí os originais, né? Eu recomendo a você o Bible Hub, que é uma ótima ferramenta de estudo, onde você vai encontrar a concordância de Strong, que ele analisa palavras chaves, ok, em hebraico e também em grego. Então ele fala, a palavra dada em cada um destes versos é o item G1325 de Domi, na concordância de Strong, o que significa dar, conceder ou receber. Em outras palavras, estas escrituras estão dizendo que Deus permitirá que os homens do Anticristo recebam capacidade que nunca possuíram antes. Essas capacidades serão então usadas para trazer o julgamento de Deus sobre a população rebelde da terra. Então vemos aqui diversas passagens, né? E ele analisa Apocalipse 6,4. Essa passagem fala sobre o primeiro cavaleiro que cavalga após
aparecimento do anticristo, simbolizando seu aparecimento na terra. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Nesse caso, a humanidade receberá a capacidade de envolver os habitantes da terra em uma guerra sem precedentes. Apocalipse 6:8. Essa passagem diz que os homens receberão uma capacidade de matar uns aos outros de uma forma sem precedentes. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Demonstraremos que a tecnologia HAARP pode oferecer esse tipo de arma aos moradores da terra. Apocalipse 13:5. O anticristo recebe uma capacidade sem precedentes de Deus para reinar com um nível de malignidade e audácia nunca visto antes na história. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Embora HAARP não possa dar ao anticristo essa boca para proferir blasfêmias, dar-lhe a capacidade de projetar seus discursos para todo mundo, e as pessoas poderão ver a imagem dele refletida no céu, falando com elas em seu próprio idioma. Apocalipse 13:7. O anticristo recebe o poder de matar os santos de Deus, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Acho altamente instrutivo que a mesma capacidade sem precedentes que o anticristo receberá para governar a humanidade e matar os santos de Deus é o mesmo tipo de capacidade tecnológica sem precedentes que Deus dará ao homem nessas outras passagens. Com relação a esse versículo aqui, Apocalipse 3:5, quando ele fala que a imagem do anticristo poderá ser refletida no céu para todo o mundo, então isso aqui é em Apocalipse. Em Apocalipse também fala que todo olho verá a Cristo. Todo olho o verá. Em Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá Cristo vindo em sua glória. Então, como o inimigo está sempre querendo imitar Deus, então isso aqui é uma grande possibilidade. Apocalipse 16:8-9. HAARP pode criar esse flagelo. HAARP pode criar esse flagelo do grande ardor do sol. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Acho muito instrutivo que, embora a última parte dessa passagem diga que Deus tem poder sobre essas pragas, a primeira parte da passagem diz que Deus dará aos homens ímpios poderes sem precedentes, por meio dos quais os outros homens serão julgados. Em outras palavras, embora Deus permita que Satanás revele novas capacidades aos cientistas humanos para infligir morte e sofrimentos aos homens ímpios, Deus reterá o controle final. Agora vamos examinar algumas das preocupações desses cientistas de nova era a respeito do dano que HAARP poderá infligir à Terra. Essa tecnologia pode criar terremotos quando e onde forem desejados na Terra. Páginas 18-26 falam sobre o uso de HAARP para criar terremotos. Entretanto, as Forças Armadas Americanas descobriram acidentalmente como criar terremotos usando uma tecnologia ligeiramente diferente. Veja a descrição de um terremoto causado na página 47. Os engenheiros tentaram substituir uma seção 10 por 40 km da ionosfera com um escudo de telecomunicações de 350 mil agulhas de cobre lançadas em órbita. Quando os militares enviaram uma faixa de pequenos fios de cobre para a atmosfera para orbitar o planeta de modo a refletir as ondas de rádio e tornar a recepção mais clara. Tivemos o terremoto de 8,5 graus no Alasca e o Chile perdeu uma boa parte da sua região costeira. Aquela faixa de fios de cobre interferiu com o campo magnético da Terra. Então ele está citando aí esse livro
da nova era, ok? Manipular os sistemas climáticos globais, alterando os padrões do tempo, a incidência de chuvas ou secas. Fazer a Terra sair de seu ciclo normal de rotação. Redirecionar as correntes de ar na atmosfera. Redirecionar o fluxo de electrojet stream. Magnificar e focalizar a luz solar, um efeito chamado skybusting. Esse processo poderia provar buracos nas camadas protetoras de ozônio. A gente sabe que nada disso existe, tá, pessoal? Mas é que ele está citando um livro de Nova Era. E os novaerenses acreditam em tudo isso a respeito da evolução, né? Evolução, Big Bang, universo gigantesco, toda aquela coisa, né? Então eles falam, né, estão preocupados em que essa HAARP poderia gerar buracos nas camadas protetoras de ozônio, permitindo assim que uma luz solar intensa atravesse a atmosfera e provoque queimaduras graves nas pessoas. Mas esse negócio de buraco de ozônio, de camada de ozônio, já está aí provado, né, que é mentira, que não existe esse tipo de coisa. Mas os desinformantes, eles têm o poder da mídia, né, da grande mídia. Então, aqueles estudos que demonstram que isso é mentira, eles não divulgam, né? Divulga aquilo que é de interesse para eles, que eles possam aí dominar o gado pelo medo. HAARP pode criar explosões da mesma magnitude de uma bomba nuclear, mas sem a radiação. Esse processo, vejam só, esse processo está protegido pela patente, tem o número da patente, 4873928. Então, aqueles que dizem que HAARP é algo inócuo, ok? Eles estão aí desinformando as pessoas. Essa poderia ser a grande espada portada por uma das forças do anticristo em Apocalipse 6:4. Como essa arma seria possível atacar alvos com grandes explosões, mas sem lançar mísseis com ogivas nucleares, ou usar aviões ou porta-aviões. Essa descoberta poderá tornar todas as estratégias militares sobre como se defender de um ataque inimigo totalmente inúteis. Subitamente tenho algumas ideias luminosas. Compreendo porque os negociadores russos e norte-americanos puderam chegar a um acordo sobre a destruição de tantas ogivas e mísseis nucleares. Cada lado até mesmo permitiu que equipes de inspeção supervisionassem a destruição das ogivas e mísseis do outro. O mundo sentiu-se muito mais seguro. Entretanto, as ogivas nucleares transportadas por mísseis estão obsoletas. Se ambos os lados podem criar explosões da mesma magnitude de uma bomba nuclear sem criar radiação por meio das torres de transmissão de rádio do tipo HAARP, os mísseis com ogivas nucleares não serão mais necessários. Como você se defende de um ataque de magnitude nuclear que está sendo iniciado por ondas de rádio ELF, silenciosas e invisíveis? Como se defende de um ataque de magnitude nuclear que está sendo iniciado por ondas de rádio ELF geradas no território inimigo, que sobem até a ionosfera e depois são refletidas para o seu território para criar a explosão? Claramente, o mundo entrou em uma era de guerra totalmente nova, que ninguém antes concebeu, nem imaginou muito bem. Então ele faz a análise, né? Ele diz, além disso, esse assunto nos traz a próxima capacidade de HAARP da tecnologia de ondas de rádio similares. Esses transmissores de rádio de ELF podem formar um escudo impenetrável contra os mísseis e aviões invasores ou qualquer coisa que tente penetrar no espaço aéreo. Então, por que estamos tentando aperfeiçoar um míssil antimíssil que pode realmente abater outro míssil no ar? Por que as Forças Armadas Americanas estão se movendo rapidamente em conjunto com as Forças Armadas Israelenses para trazer esse míssil antimíssil mais eficiente a Israel para oferecer melhor proteção contra os mísseis sírios e egípcios? Eles provavelmente não querem que muitas pessoas saibam que os Estados Unidos possuem esse tipo de eficiente escudo de mísseis em qualquer campo de batalha
seja estratégico ou tático. Quando os árabes se envolverem na luta contra os israelenses na próxima guerra, poderão ficar chocados com o tipo de armas que os aniquilará. A existência desse tipo de capacidade militar também é razão, porque os Estados Unidos estão fornecendo armamentos aos governos árabes para lutarem contra Israel na próxima guerra. Os árabes não compreendem que as forças armadas israelenses já obtiveram uma vantagem decisiva na capacidade de aniquilação. Na verdade, parece que a infantaria estará obsoleta nas próximas guerras. A maior preocupação do cientista de nova era, Nick Begich, em seu livro Angels Don't Play This Harp, é que os cientistas e militares são muito arrogantes no uso ignorante e inconsequente da energia que está sendo disparada na ionosfera. Os cientistas militares falam sobre colocar essa coisa em quinta marcha e ver o que acontece. Essa atitude é de uma total arrogância. E se eles iniciarem uma reação não intencional na atmosfera, que não puder ser controlada ou paralisada? Realmente penso em alguns dos julgamentos preditos no Apocalipse que possam advir desse tipo de erro de cálculo dos cientistas. O simples fato de Deus ter permitido que o homem obtivesse esse conhecimento que o capacitará a criar essas temíveis armas de destruição me faz entender que verdadeiramente estamos no fim dos tempos. O simples fato de Deus ter permitido que o homem obtivesse esse conhecimento que o capacitará a criar essas temíveis armas de destruição me faz entender que verdadeiramente estamos no fim dos tempos. E nós vimos aí que Hollywood já fez vários filmes sobre esse tema, né? Sobre o tema do clima. Tem um que está aí passando na Netflix, que que um cientista ele criou uma teia, né, de satélites para proteger o clima terrestre. E aí tem um sujeito lá que quer manipular, tal. Aí tem os astronautas, né? Aquela coisa, né, cara? Aquela coisa aí muito louca que os globoloides conseguem imaginar. E temos aí também aquele filme lá que tudo congela, né? O outro filme é aquele O Dia Depois de Amanhã, né? O Dia Depois de Amanhã, de 2004. Tem aquele filminho do Gore, né? Uma Verdade Conveniente. E outros, né? Outros filmes aí sobre esse tema. Mas os caras não dão ponto sem nó. Eles querem manipular para induzir mudança de paradigmas, ok? E aí é isso que eles estão fazendo, ok? HAARP existe e é muito perigoso. Fica a dica.